Bora falar sobre paciência no processo? Essa sou eu no dia que eu saí da cirurgia bariátrica, e por mais que eu soubesse que eu não ia sair da cirurgia magra, eu tinha a expectativa de que isso fosse acontecer na velocidade da luz. Minha cabeça acreditava que toda vez que eu fosse subir na balança eu teria perdido pelo menos uns 5 quilos. Por mais que a minha parte racional tivesse que me dar um chacoalhão falando, pera lá, se for desse jeito você vai sumir, né? A bariátrica me ensinou que as coisas não vão acontecer no tempo que eu queria, mas sim no tempo que meu corpo precisaria. Essa sou eu com 2 meses de cirurgia bariátrica, eu já tinha eliminado um pouco mais de 10 quilos, eu tava achando incrível essa sensação, porque eu já tinha tentado diversas vezes emagrecer e não dava pra descer 100 gramas na balança. E como na internet tudo acontece em questão de 1 minuto, em relação ao antes e depois, a gente acaba não tendo acesso ao que acontece na parte do meio, que é no processo. Quando a gente vê uma foto do antes, a gente pensa que é a realidade que a gente tá vivendo. E aí depois quando a gente vê o depois, a gente ignora que todos os dias aquela pessoa teve que acordar pra fazer exercício físico, que ela teve que mudar a alimentação, ela teve que abdicar de coisas que ela realmente gosta, ela teve que mudar todos os hábitos e que manter isso também é muito difícil. Confesso que teve uma hora que eu cheguei numa parte do processo que eu fiquei um pouco entediada, porque não acontecia mais nada de novo. Eu subia na balança, o peso era o mesmo, eu olhava no espelho, o corpo era o mesmo. E as roupas que já me serviam continuavam as mesmas, eu não precisava mais trocar de tamanho porque meu corpo tinha chegado naquela fase em que ele precisava chegar. E logo a cabeça pensa, então é isso? Acabou? Agora é ter que manter isso daqui? E se eu engordar tudo de novo? Parece que o pensamento de engordar tudo de novo fazia com que existisse um movimento para que eu tivesse com o que me preocupar, entende? Quando eu falo sobre a gente ter paciência no processo, é porque a gente sempre vai estar em um processo, não tem uma reta final, não tem uma linha de chegada, não tem uma hora em que você dá um sprint para poder alcançar aquela marca, ou enfim, nada, a gente precisa continuar. E a paciência é a nossa maior aliada, porque se a gente for querer acelerar tudo o tempo todo, vai chegar uma hora que você vai se questionar, pra quê? Eu vou continuar com as coisas que eu preciso fazer todos os dias. E eu acho que foi quando eu me desapeguei disso que as coisas até que mudaram. Porque, como eu tinha dito em vídeos anteriores, eu tenho recebido muitos elogios em relação ao meu corpo de agora. Inclusive, ele tá ficando mais definido. Mas não é algo que eu planejei, não é algo que eu projetei pro meu futuro. Por mais que eu tivesse pensado que eu ia fazer exercício físico a ponto de não precisar fazer uma reparadora. Mas assim, deixei fluir. Então eu quero te lembrar de ter paciência no processo. Já que é uma coisa que nunca vai acabar, não tem por que a gente acelerar. Assim como a gente não fica com o nosso filho falando vai, cresce, evolui, desenvolve, anda logo. A gente busca aproveitar cada momento, que a gente possa fazer isso com a relação com o nosso corpo também. Se eu pudesse voltar pra Belly lá, daquele dia da cirurgia, e mostrar a foto do meu corpo de agora, eu falaria pra ela entender que todas as mudanças, os desafios, as dificuldades que vão surgir no meio do caminho é pra gerar aprendizado. E por falar em aprendizado, deixa aqui nos comentários um aprendizado que a bariátrica te trouxe até agora.